Alô, gente, estamos mais uma vez juntos em confinamento, separados. Tá? A videoaula de hoje, dando sequência, ela é importante porque ela vai introduzir alguma noção para que a gente possa começar a trabalhar com análises de dados da literatura. Dados da literatura em que existem correlações entre uma variável independente e uma variável dependente, normalmente, dado o princípio da navalha de Ockham, tentando buscar um modelo mais simples para resolver essas correlações, que é o modelo linear. Né? O modelo linear, diferente do não linear, isso você sabe acho que desde o ensino médio, ele é um modelo que possui uma simplificação muito clara, né? Então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar o título como sistemas lineares, tá bem? Eu devia fazer alguma coisa menorzinha, mas sistemas lineares. Então, o que você tem normalmente quando você se depara com dados experimentais tais, que você obtém alguma coisa dos seus pontos experimentais, vamos dizer algo assim, certo? Vamos dizer que você fez isso daqui. Na hora que você bate o olho num gráfico como esse, você vê que há uma tendência que você já fala assim, isso aqui dá mais ou menos uma reta. Aí, de fato, se você vier, eu tinha que fazer minha graça, né? Porque eu perco o tamanho do babado aqui. Se você vier, melhor ficar no branco mesmo. Se você vier, eu vou insistir em mudar de cor, mudei de cor. Se você passar um tracinho aqui no meio, não ficou muito bom, né? Mas você tem uma tendência, vamos dizer assim, linear. Então isso aqui é um sistema linear. Um sistema linear desse tipo é do tipo y igual a y igual a mais px. Isso você deve lembrar também, talvez, porque também é do ensino que não tem a ver com a bioquímica propriamente dita, né? Tá certo? Isso aqui é um modelo linear. Os modelos curvilineares que podem representar os seus dados são vários. Por exemplo, você pode ter, se a gente colocar um modelo curvilinear aqui, você pode ter x e y, né? Você pode ter um modelo assim, né? Por exemplo. Você também pode ter um modelo assim. Né? Normalmente esse modelo chamado sigmoidal, ele tem uma relação logarítmica com a variável independente. Vou colocar aqui yx, né? yx. Enquanto que esse outro modelo aqui, chamado modelo parabólico, esqueci que eu posso colocar aquele cliquezinho aqui, ó. Beleza? Modelo parabólico aqui, você tem uma relação de uma curva parabólica, por assim dizer. E existem outros modelos também, né? Então você pode ter modelos como, por exemplo, vou me colocar um pouco mais embaixo aqui. Acabei fazendo, isso aqui ficou meio feio. Deixa eu apagar aqui no quadro. Você pode ter um modelo XY também aqui, né? Eu falei que isso aqui atrapalha? Mas vou pegar as manhas. Você não pode tirar do papel, quer dizer, do quadro. Você pode ter um modelo dessa natureza também, né? São vários modelos que você pode ter. Só que você vai ver, não só na literatura, ao longo do seu curso, ou nos momentos que você tiver que trabalhar com dados experimentais, que muitas vezes, ou você vai ver ou você não vai ver, mas às vezes você não vai ver nada. Muitas vezes o que se busca é a conversão desses modelos que são curvilineares num modelo linear. Porque o modelo linear é muito mais fácil de ser explicado, é ou não é? Para o modelo linear, a única coisa que você precisa é de um A, que é um intercepto, tá? A que vai ser um intercepto aqui, e de uma inclinação chamada de B. B. Então vamos chamar de B aqui. Vou tirar esse negocinho aqui, que agora está começando a incomodar esse show clique aqui. Tá? E esse B é chamado de inclinação. Eu acho que até agora não estou dando grandes novidades para você não. Inclinação. Tá? Alguns chamam de coeficiente angular, mas é perigosa essa definição de coeficiente angular, porque o coeficiente angular parte do pressuposto que a magnitude da variável, cadê meu braço? Meu braço está aqui. Tá diferente aqui, que está o oposto. A magnitude da variável dependente tem que ser a mesma da variável independente. Ou seja, aqui tem que ser de 0 a 10, aqui tem que ser de 0 a 10. Aí você tem um ângulo que é formado aqui, né? Por isso que é chamado de coeficiente angular, que forma um ângulo aqui. Você vai fazer
A inclinação vai ser essa quantidade em y dividido por essa quantidade em x. Agora, se aqui for 10 e aqui for 10, 10 por 10 vai dar 1, né? Mas e se aqui for 10 e aqui for 5? 10 por 5 dá 2. Você vai ver que a inclinação não vai ser a mesma, não vai mudar, quer dizer, o coeficiente angular ali vai ser diferente, né? Mas a inclinação, a representação gráfica vai ser a mesma. Então, essa é uma razão pela qual não é conceitualmente feliz o conceito, não é conceitualmente feliz atribuir coeficiente angular à inclinação de um gráfico de comportamento linear. Tá? Mas, enfim, se você obtiver, deixa eu mudar a corzinha aqui, fazer uma corzinha, isso aqui também dá para ver. Se você obtiver um gráfico assim, um modelo assim do seu trabalho, um modelo assim, a tendência normalmente é de você tentar linearizar esse modelo para esse tipo de comportamento aqui. Ou vai que você dá sorte e você já obtém uma relação dessa natureza. Então o que a gente vai abordar nesse vídeo, talvez nos próximos dois, é como se trabalha com esses sistemas lineares. Tá bem? Como você trabalha com sistemas lineares, até porque quando a gente fala, por exemplo, interação ligante-proteína, que é assunto da próxima unidade, quando a gente fala interação ligante, antígeno-anticorpo, entendeu? Essas adsorções físicas, essas adsorções físicas de moléculas, de biomoléculas. Quando se fala em cinética de enzimas, comportamento de substrato e enzima, comportamento de produto, isso tudo tem um formalismo matemático que acaba sendo respaldado na literatura pela determinação de parâmetros. Esses parâmetros podem ser obtidos a partir de comportamentos de curva ou, muitas vezes, a partir de comportamentos lineares ou de curvas que foram linearizadas. Tá? Então, há uma abrangência muito grande de onde você aplica sistemas lineares para se trabalhar. Tá bem? Então, essa é uma primeira noção. Agora eu sei que eu posso dividir isso aqui em quadrantes, né? Como a gente tinha colocado. E posso reduzir isso daqui. Bom, sistema linear, então isso aqui que eu acabei de mostrar aqui em cima, é uma coisa dos finalmente. Para que eu quero aprender um sistema linear? Quer dizer, você vai lá no Orange e faz uma regressão linear. Beleza, você vai lá no GraphPad, você vai lá no R e faz uma regressão linear. Mas não à toa, de onde que vem essas ideias, né? Até porque, talvez você tenha ouvido falar também em QSAR, que é uma relação quantitativa de estrutura e atividade, né? QSAR. Ixi, não sei se eu coloco por aqui. Vou colocar por aqui, depois apago. QSAR, que é a sigla em inglês de relação quantitativa de estrutura e atividade. Que é muito comum hoje que se fala em Covid, por exemplo. Você quer saber entre vários tipos de moléculas que têm, moléculas que têm grupos químicos ligeiramente diferentes, grupos substituintes, aquela que melhor se adequa à inibição de uma atividade enzimática do Covid, por exemplo, ligada ao Covid. Então você vê estrutura e atividade, estudos de estrutura e atividade e a relação quantitativa entre eles. Isso é feito, por exemplo, com sistemas lineares também. É feito com sistemas, por exemplo, de ajustes ou regressões multilineares. Se você também já ouviu falar em superfície de resposta, né? Curva de superfície de resposta, vou abreviar aqui, superfície de resposta, que normalmente são curvas até biotridimensionais, em que você tem algumas variáveis independentes e uma variável dependente apenas. Isso também reside dentro de sistemas lineares. Então, vou até colocar aqui, por exemplo, ajustes lineares, no modo geral. QSAR, que são sistemas multilineares, um sistema multilinear, tá bem? Curva de superfície de resposta, que também é um sistema multilinear, e por aí vai, tem vários exemplos, tá bom? A gente vai nessa videoaula introduzir um pouco dessa noção de sistemas lineares, uso de matrizes rapidamente e o emprego do RStudio para resolver pequenos probleminhas, tá certo? Muito bem. Eu nem sei se eu deixo isso aqui, eu vou deixar isso aqui desse jeitinho. Opa! Então tá. Sistema linear. Tá? Um sistema linear, ele pode ser definido da seguinte forma.
eu tenho uma variável A aqui, tá certo? Uma variável A aqui qualquer. Essa variável A, ela pode multiplicar por um determinado parâmetro x, tá bem? Isso aqui vai dar num determinado momento qualquer um parâmetro y, sei lá, né? Isso aqui é um sistema linear, A vezes x igual a y. Só que eu posso ter vários desses parâmetros. Então, por exemplo, eu posso ter, vamos dando nome aos bois aqui, ó, posso ter um A1, eu posso ter um x1, e ao invés de ter um y diretamente aqui, de repente eu posso ter a somatória disso, como por exemplo um parâmetro diferente, né? Um parâmetro diferente. Eu posso ter um segundo parâmetro aqui, posso ter também um segundo parâmetro aqui, e assim por diante, posso até obter um determinado valor. Veja que essa primeira equação é um pouco parecida com a equação linear vista aqui em cima, de certa forma, né? É bastante parecida, né? No qual aqui, se você tirar o intercepto, você tem y igual a b vezes x, né? Se você vier aqui para baixo, você tem também y igual, que no caso foi a vezes x, só mudou o nomezinho. Acontece que no sistema linear, você não tem apenas essa expressão, você tem expressões que se somam. Então, por exemplo, você tem um A1, tá? Um A1 de uma linha 1 e de uma coluna 1, tá bom? De uma coluna 1 vezes um x1 qualquer aqui, tá bem? Mais um A2 de uma linha 1 mais uma coluna 2, começa a ficar um pouco diferente, certo? Vezes, obviamente que eu vou ter aqui o meu x2, mais, e assim por diante. Até ter um determinado valor, vamos chamar aqui de B1. Vou chamar nem de y, vou chamar de B1, porque eu já estou entrando na lógica de sistema linear, tá bem? Eu falei em linha e falei em coluna. Quando a gente fala em linha e fala em coluna, a gente está supondo isso aqui, ó. Opa, peraí, eu tenho um A1 numa linha aqui, né? E tenho um A12 numa linha aqui. Aliás, deixa eu apagar isso aqui e fazer de outro jeito. Fazer aqui do lado. A gente está supondo então que eu tenho um A1 numa coluna aqui e aqui. Então eu tenho aqui coluna 1, aqui, né? Aqui eu tenho coluna 1 e aqui eu tenho coluna 2. Não é isso? E aqui, para ambos, eu tenho linha 1. Por isso que eu tenho essa atribuição de indexação, essa forma de indexação aqui. Certo? Muito bem. Então, simbora. Num sistema linear, posso trabalhar com mais de uma linha. Como eu já posso trabalhar com mais de coluna, também posso trabalhar com mais de uma linha. Então eu posso ter aqui, ó, um A da segunda linha, primeira coluna, vezes o mesmo x1, por exemplo, mais esse A da segunda linha da segunda coluna, vezes x2, por exemplo, e assim por diante, até dar um outro parâmetro, como por exemplo o parâmetro B2. Aqui está definido um sistema linear. Opa, deixa eu me colocar aqui um pouco para cima. Aqui a gente tem a definição de um sistema linear. Por que chama sistema linear? Por que chama sistema? Sistema porque eu tenho mais de uma expressão, tá? em que a busca é a solução das incógnitas x1 e x2. Essas são as minhas incógnitas, tá bem? Então eu tenho um sistema. E por que é linear? Porque é linear nos parâmetros, certo? Ele é linear nos parâmetros. Como é que eu sei que ele é linear nos parâmetros? Porque se eu pegar, vamos para cá, desce para cá. Se eu pegar aqui, eu vejo que B é linear no parâmetro em x. Isso aqui é muito claro, né? Agora, essas expressões curva linear já podem mudar um pouco, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, o meu y como sendo igual a um determinado parâmetro A vezes E elevado a bx, por exemplo. Então, veja, agora meu parâmetro B já não é linear, né? Ou então eu posso ter aqui, por exemplo, o meu y como sendo igual a vezes x sobre b mais x. Veja que a dependência dos parâmetros b em y aqui, tanto na curva exponencial, isso aqui seria uma curva exponencial, aqui seria uma curva logarítmica,
e aqui seria uma logarítmica, e aqui seria uma curva hiperbólica. Tá? Veja que essas curvas aqui, o logaritmo tem várias expressões que eu defino, mas só exemplificando a exponencial e hiperbólica, ela não é linear na variável dependente, né? A variável dependente não está mudando linearmente com esse parâmetro A e esse parâmetro B, né? Já aqui no sistema linear, ela está variando linearmente, tá certo? Então isso define, vamos dizer assim, em poucas e grossas palavras, e rudes até, a atribuição desses sistemas lineares. Isso aqui pode ir indefinidamente, eu posso ter uma expressão aqui, indefinida. Isso aqui define também, as estruturas chamadas de matrizes. Eu posso transformar isso aqui em matrizes. Então, vejamos. Eu posso ter uma matriz representada da seguinte forma. Eu tenho aqui um A1, correto? Linha 1, coluna 1. Tenho aqui um A, linha 1, coluna 2. Tenho aqui um A, linha 2, coluna 1. E tenho aqui um A, linha 2, coluna 2. Aí você vai lembrar, talvez, desse tipo de representação, que é uma representação matricial. Isso aqui é uma matriz. Tá bem? Essa aqui define uma matriz. A gente vai ver ao longo dessas videoaulas várias expressões ligadas à interação, ligadas a essas expressões que se referem à interação ligante-proteína, antígeno-anticorpo, receptor, cinética de enzimas, inibição, etc. No final das contas, quando você, inclusive termodinâmica, talvez você lembre disso, variação de entalpia, variação de entropia, variação de energia livre, bem como balanceamento de equações, balanceamento de massa, balanceamento até de carga em eletroquímica, podem ser resumidas em sistemas lineares de equações para você resolver determinadas incógnitas, né? Uma atividade que é prevista para vocês essa semana é a solução de um problema em biotecnologia em que eu resolvo por um sistema linear, justamente, apesar de eu não gostar desse advérbio modernoso, o valor de x1 e o valor de x2 para uma determinada situação. Então vamos buscar agora um exemplo concreto disso, tá certo? Vamos buscar um exemplo concreto disso. Eu vou salvar esse quadro aqui para não dar problema e não sobrepor o outro problema. Vou chamar isso aqui de matriz, matriz 1, matriz 1, deixar desse jeito, tá bem? E vou puxar, eu espero que ele puxe, puxou, o meu quadro completamente em branco. Vamos voltar a essa situação de matrizes, propondo uma solução concreta de um problema, tá bem? E depois a gente vai tentar resolver a solução matricial utilizando o R através do RStudio. Ainda acho que essa câmera não está pegando meus dois braços direito. Deixa eu ver se agora melhora. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bem? Então vamos dar um exemplo concreto disso. Aliás, se a gente for colocar vários quadros, é bom a gente dar número a esses quadros, né? Então esse aqui é o quadro 2. Vamos colocar um exemplo concreto disso, tá bem? Digamos que você tenha que resolver o seguinte problema. Eu tenho uma expressão na termodinâmica, isso você já deve ter visto, em que ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Essa expressão, e a gente vai estudar a parte termodinâmica mais para frente, com essa expressão aqui, um professor uma vez me disse que ele era capaz de lecionar um semestre inteiro. Tamanho, o grau de profundidade, tanto do formalismo matemático que chega até essa equação, quanto do formalismo que, a partir dessa equação, resolve vários outros problemas. Tá bem? Mas veja que aqui você tem o seguinte, isso aqui é chamada variação, delta é variação, né? Variação de energia de Gibbs, já está em desuso o nome energia livre de Gibbs, tá? Free Energy, a IUPAC já cortou esse livro. Esse aqui está relacionado à entalpia, portanto é uma variação de entalpia, e esse aqui está relacionado à entropia, tá bem? Aqui a gente tem uma relação entropia. Em poucas palavras, a entalpia é a quantidade, a gente vai ver com mais detalhes, mas em poucas palavras, a entalpia é a quantidade de energia do sistema. A entropia é a quantidade que não pode ser aproveitada, é uma energia que você não consegue aproveitar do sistema, o sistema perde isso, né? E a variação de energia de Gibbs é aquela que eu realmente consigo utilizar para fazer as coisas funcionarem.
Tá bem? Então, por exemplo, a hidrólise de uma molécula de ATP libera uma determinada quantidade de energia de Gibbs, mas a ela está associada a uma energia total, parte dela perdida na forma entrópica, por exemplo, de calor ou de desorganização de moléculas de solvente. Dando um exemplo muito rápido. Bom, isso aqui é uma equação, né? Você vê que isso aqui é uma equação do tipo y igual a A mais x vezes b, né? Em que eu tenho, por exemplo, A sendo igual a ΔH, B igual a ΔS, x igual a T. Se eu variar a temperatura, eu posso ter expressões diferentes, certo? Então, vamos supor um sistema de equações em que eu tenho que resolver, no qual, eu não vou ficar escrevendo enunciado aqui, mas no qual eu tenha, por exemplo, uma variação de energia livre que eu obtenho a 25 graus Celsius, tá bem? Essa variação de energia livre que eu obtenho 20 graus Celsius, agora eu tenho que olhar aqui os números para a gente não errar, eu tenho 4,4 kJ por mol, beleza? Isso aqui é a 25 graus. E ela pode muito bem ser representada pelo quê? Ela pode ser representada pelo ΔH menos a temperatura. Então vamos colocar a temperatura é 25 graus, se a temperatura é 25 graus, você vai ser 25 com 273, 298, né? 298 vezes a temperatura, menos T, menos... vezes a temperatura já está aqui. Minha temperatura vezes o ΔS. Certo? Beleza? Então, ΔG, que está aqui, é igual a ΔH, que está aqui, menos T, que está aqui, ΔS. Isso para 25 graus. Mas se eu subir e aquecer um pouco mais, e colocar aqui um ΔG, vamos colocar um ΔG para facilitar a conta aqui para eu não errar, de 303. Opa, aí fica bom, né? 303. Fazer de trás para frente. 30 graus. 30 graus, 273, né? 30 graus, Celsius, 273. O valor atribuído aqui é de 5,2 kJ por mol. Isso aqui também pode ser representado como ΔH menos o quê? Vamos representar aqui em graus absolutos, né? Quando a gente trabalha em quantidades termodinâmicas, é bom representar parâmetros absolutos de temperatura, que é o Kelvin, como a gente fez para 298 a 25 graus Celsius, 298 K. Então a gente vai representar aqui por 303 vezes ΔS. Veja que aqui eu tenho, qual que é a minha incógnita? O que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, qual o valor de ΔH e de ΔS. Ok? Qual é o valor? Veja que eu tenho expressão linear, né? Eu tenho expressão linear, aqui eu tenho expressão linear, e eu tenho um sistema linear de equações envolvidos em termodinâmica, uma termodinâmica mais clássica, na qual eu desejo saber o valor de ΔH e ΔS. Então, aqui a gente tem um exemplo de um sistema linear de equações a ser resolvido. Tá certo? E esse sistema linear, se a gente lembrar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Eu acabei... Eu não apaguei o outro quadro, mas eu tirei o outro quadro. Tá legal, peraí. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Ou eu abro um, ou eu abro o outro. Na verdade, eu tinha que ter transformado em PDF primeiro para poder abrir. Mas qual seja. Então, resumidamente, como é que a gente fica com como que fica o nosso sistema de equações aqui? Certo? Como que eu tenho esse sistema de equações aqui? Bom, eu tenho o seguinte, como é que eu vou colocar uma matriz? Como é que eu vou representar isso de forma matricial? Bom, então vamos voltar um pouco à noção de representações, da representação matricial. Bem? Vou colocar aqui, ó, representação, solução matricial. Solução matricial. Bom, eu tenho a seguinte situação, se você parar para pensar um pouco. Eu tenho uma matriz tal, vamos colocar aqui novamente, né? A1, 1 vezes x1 mais A2, perdão, A1, 2 vezes x2
Isso aqui, de certa maneira, vai ser igual ao meu B1. E aqui eu tenho A1 x1, 2, mais, só reproduzindo o que estava lá, tá? x2 como sendo B2. Isso aqui é um sistema linear para uma representação matricial. A solução matricial desses problemas é sempre da seguinte natureza: A vezes x é igual a B. Ok? Veja que esse A vezes x é igual a B, eu não consigo mostrar, né? É muito parecido, né? Isso aqui é muito parecido com aquela noção de que y igual a b vezes x, né? A gente só está atribuindo mais, por exemplo, um intercepto, um erro aqui envolvido, por exemplo. A gente só está transformando uma solução numérica convencional que usa elementos numa solução matricial, que é uma coisa um pouco mais abrangente, permite fazer um conjunto de abstrações muito maiores, como eu vou tentar exemplificar para vocês. Certo? Bom, isso aqui já está implicitamente alocado nos valores que eu preciso. Tá certo? E essa aqui é uma solução de problema convencional. Então, se eu colocar esses valores que estão aqui no exemplo termodinâmico, representá-los como uma matriz, eu consigo resolver para os parâmetros ΔH e ΔS, que no meu caso aqui vão ser exatamente o meu x. Tá bem? Então, se eu representar, por exemplo, essa matriz em A vai ser representada pelos valores. Que valores que eu tenho aqui? Eu tenho esses valores aqui, 4,4 e 5,2, tanto 4,4 e 5,2 são os meus valores de resultado aqui, tá certo? Então, se eu for representar aqui, eu coloco 4,4 aqui e 5,2 aqui. E isso aqui é uma matriz, tá bem? Isso aqui é uma matriz. Esse meu x aqui, ó, que ele vai multiplicar, aqui, eu tenho representado também por uma matriz. No meu caso, eu posso representar aqui por x1 e por x2. Só para deixar ilustrada a representação por x. Mas, só para se ter uma ideia, deixa eu ver aqui, ó, x1 vai ser o primeiro parâmetro que surge no meu problema. Meu primeiro parâmetro é o ΔH. Então, ΔH, x1 vai ser ΔH. E x2 vai ser ΔS. Tá? Bom, lembrando um pouco, apesar de que a gente deve abordar isso um pouco mais na termodinâmica, você tem essa relação aqui, é uma relação linear. Essa relação ela ocorre quando a variação de temperatura ela é tal que os parâmetros ΔH e ΔS se preservam. Tá bem? Há situações em que a variação dessa temperatura é mais extensa e os valores de ΔH e ΔS não se preservam. Mas na literatura o pessoal trabalha demais com faixas de temperatura mais restritas, de tal maneira que possa se determinar ΔH e ΔS, que são incógnitas em algum experimento de bancada, como uma função linear, uma função de resposta linear do ΔG. Tá? Então esse é um pressuposto que a gente precisa levar em conta. Falando com outras palavras, eu não sei se vocês vão lembrar, não há variação da capacidade calorífica do sistema. Se fosse uma proteína, a proteína recebe uma enzima, deixa eu representar aqui, ela recebe lá deve ser assim, assim, ó, ela recebe lá, aqui tem, por exemplo, um anticorpo, aqui tem um antígeno, há uma ligação. Se essa ligação não mudar a conformação desse anticorpo aqui, você pode partir do pressuposto que não houve variação na capacidade calorífica desse anticorpo. E por isso normalmente é o que acontece. Então adota-se um sistema linear dessa natureza. Agora, a partir do momento que uma substância se ligar numa proteína, essa proteína sofrer mudanças conformacionais significativas, o sistema não pode mais ser resolvido dessa maneira linear. Aí você busca um sistema, uma solução não linear para o problema. Mas o problema já é conceitualmente complicado, né? Então vamos manter no linear. E como é que vai ficar como é que a gente vai atribuir aqui, ó? Aqui a gente vai atribuir o sistema como sendo a temperatura, né? Você tem aqui as temperaturas, então uma temperatura é menos 298 e outra temperatura é menos 303, tá certo? E, obviamente, eu estou utilizando aqui a unidade para cada um dos meus parâmetros em incógnito, né?
Estou utilizando aqui 1 ΔH, 1 ΔS, tá certo? Então, eu tenho aqui a unidade. Então, isso aqui é a forma matricial que vai tentar resolver x1 e x2 nominalmente. A variação de entalpia aqui e a variação de entropia aqui no sistema, para a situação em que eu tenho essas duas temperaturas. Tá certo? Vocês não devem lembrar, eu acho que não tenho certeza, mas quando a gente trabalhou com o sistema tampão, estava estudando sistema tampão, de repente você tem lá a equação de Henderson-Hasselbalch e você fica com duas incógnitas ali, que é a quantidade de ácido e a quantidade de base, para resolver um sistema de equações. E a gente resolveu no MUC. O que é resolver no MUC? Se 4,4 é igual a ΔH menos 298, então ΔH é igual a 4,4 mais 298. Aí você pega isso e aplica na equação de baixo. Lá a gente resolveu, por exemplo, para valores de quantidade de ácido. Mol de ácido mais mol de base é mol do tampão, então um pode ser atribuído em função do outro. Mas uma maneira mais inteligente de fazer isso é com relações matriciais. Pode ser até um pouco mais complexa, mas ela é mais inteligente por quê? Porque ela se aplica a sistemas lineares muito mais complexos, tá? E que abrangem muito mais níveis de dificuldade, vamos dizer, níveis de dificuldade e aplicações em pesquisa experimental. Como eu mencionei, a análise de curvas de superfície de resposta na estatística multivariada de um modo geral, né? Ajustes multilineares ou chamada regressão multilinear de sistemas, além do próprio ajuste linear, como a gente vai ver, tá bem? Eu acho que eu estou me delongando demais aqui, deixa eu ver quanto que nós temos. 30 minutos, meu Deus do céu, tá bem. Então eu vou deixar esse vídeo, por enquanto, acho que eu vou finalizar esse vídeo simplesmente com essa associação. Quer dizer, eu resolvo isso se eu souber como resolver isso daqui, tá certo? Como que eu resolvo uma situação? Então aqui vamos descer um pouco mais. Ele já está embaixo? Mas tudo bem. Como que eu resolvo uma situação de um sistema não linear? Desculpa. Como que eu resolvo uma situação de um sistema linear? Veja, como eu tenho, vou colocar aqui, melhor não colocar aqui, vai te confundir, né? Então eu vou para cá, Como eu tenho A, mais uma vez, como A vezes X é igual a B, lembrando que A não é um número e B não é um número. A agora passa a ser uma matriz A, tá? E B passa a ser um vetor, é igual R, vetor, uma sequência de números. Pode ser um vetor horizontal ou um vetor vertical, um vetor linha ou um vetor coluna, mas é um vetor. Voltei. Você pode ter então um vetor aqui, Você tem uma matriz, né, com linhas e colunas, portanto formada de mais de um vetor, uma outra definição de matriz, um vetor aqui que é o vetor da minha incógnita, ΔH e ΔS, e um outro vetor aqui que é um vetor de quantidades de ΔG. Olha como a coisa aparentemente é bastante sofisticada, mas tem uma aritmética muito simples, vamos dizer, apesar de envolver matriz. Se A vezes X igual a B, né, aqui, se A vezes X igual a B, como é que eu resolvo X? Então, eu resolvo X, ou seja, os meus vetores, como sendo alguma coisa com B sobre A. Resolvido, tá? Só que, vamos dizer assim, na notação matricial, não é só a notação, tá? Isso aqui não é só a notação. Cadê minha canetinha? Em formalismo matricial, e aí eu vou fechar esse vídeo, tá bem? Eu quero dizer que eu resolvo da seguinte forma: X vai ser igual a B vezes A elevado a menos 1. Tá? Esse A elevado a menos 1 aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz inversa, por assim dizer. Tá? Uma matriz inversa. Simplesmente eu peguei e em vez de fazer a divisão por ela. Isso porque em cálculo matricial, normalmente você não divide, você somente multiplica, chamado dot product, produto cruzado. Mas vamos tentar sintetizar, né? Vamos tentar simplificar. Então, se eu resolver isso aqui
com o cálculo matricial, eu resolvo as minhas incógnitas x1 e x2, ΔH e ΔS, mas que também poderiam ser, por exemplo, concentrações de elementos numa mistura. Tá? Então, o grande lance da análise matricial é que a análise matricial, o grande lance dela se aplica em sistemas com quantidades cumulativas, tá? Ou seja, vou até colocar entre aspas aqui aquele símbolo de somatória, né? Toda vez que eu tiver quantidades cumulativas que podem linearmente serem somadas ou subtraídas, eu posso ter uma relação tal em que se aplica um sistema matricial, uma análise matricial para esses sistemas, tá bem? Então, no próximo vídeo a gente vai tentar resolver esse exemplo matricial, essa solução matricial para duas incógnitas da termodinâmica, utilizando já o RStudio com algum aprendizado de matriz, beleza?